Começando bem o seu dia dessa sexta-feira, vai falar sobre ter alegria. É possível ter alegria nas circunstâncias adversas? Isso não parece um contrassenso, uma coisa ilógica, uma forçação de barra? Gente, escute só o que diz a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que a produção da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. É uma declaração extraordinária. Está falando sobre uma falência, uma perda completa da sua produção, da sua subsistência, dos recursos naturais. Cessaram todos, se esgotaram todos. Mas ele diz assim: mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Não importa o que esteja acontecendo comigo, não importa o que venha, eu aprendi a me alegrar no Senhor. É um desafio, não adianta dizer que não é um desafio ler um texto desse. Por isso que eu falo, a palavra de Deus, ela é uma visão que contradiz, que confronta completamente o padrão de bem-estar, de alegria e de paz que o mundo costuma oferecer. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo e pastor luterano alemão, ele viveu apenas 39 anos, mas eu explico para você porque que ele só viveu 39 anos. Nasceu em 1906 e morreu em 1945. Esse homem foi preso pelos nazistas em 1943. E durante esse tempo de prisão, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu, um teólogo, né? Ele escrevia cartas cheias de esperança e de alegria na prisão. Inclusive, tem duas obras dele que você pode pesquisar. Uma delas é O Custo do Discipulado e a outra chama-se Vida em Comunhão. São referências que são utilizadas até hoje na teologia cristã contemporânea. E Bonhoeffer foi preso em 43, imagine ele preso pelos nazistas, e detalhe, sendo aparentemente uma pessoa de raiz, né, evangélica profunda. A história registra que os carcereiros dele ficavam impressionados com a serenidade de Bonhoeffer. E aí, em 1945, em abril de 45, quando a Alemanha já estava para perder a guerra, ele foi executado. E na hora que ele vai ser executado, ele relata para o companheiro de cela dele, que depois dá esse testemunho, ele disse para o companheiro de cela o seguinte: este é o fim, mas para mim é o início da vida. Estava dizendo, a minha alegria não depende das circunstâncias, mas a minha alegria depende do meu olhar na eternidade. É por isso que Abacuque vai escrever o que escreveu, por causa da sua visão de eternidade, que era muito maior do que todas as perdas pelas quais ele estava passando, ou que ele poderia passar na sua vida física. Que coisa linda! Tem alguma coisa que eu possa aprender com isso aqui? Sim, uma delas é que a alegria de Deus, a alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo não depende do meu saldo bancário, nem depende de um diagnóstico médico, depende da minha visão de eternidade e da minha comunhão com o Senhor. Guarde isso. Não deixe que o saldo bancário ou a sua situação física, clínica, determinem a sua alegria, o ter paz, enfim, o ter contentamento. Não deixe, não permita. Lembre-se de manter os seus olhos na eternidade. Porque quando a gente tira os olhos da eternidade, tira os olhos de Jesus, a tendência é nos agarrarmos e nos prendermos e deixarmos o nosso coração ser aprisionado pelas circunstâncias e às vezes desfavoráveis pelas quais a gente está passando. Tá bom? Uma outra coisa é que aquela expressão dele, né?
que não haja ovelhas, que as ovelhas sejam exterminadas do aprisco e nos currais não haja gado, ele escreve mesmo assim, ainda assim. Em algumas traduções diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor. O mesmo assim de Abacuque é, para mim, uma das maiores e mais corajosas declarações de fé que existem na palavra de Deus. Mesmo que tudo seja perdido, eu não perdi a alegria da salvação, eu não perco a minha comunhão com Jesus, eu não perco a minha visão de eternidade. Uma outra coisa, alegrar-se em Deus quando tudo vai mal, eu chamo isso de adoração no nível hard, no nível mais profundo. Essa é aquela adoração de Jó. O livro de Jó é uma declaração para mim de adoração no meio do deserto, no vale da sombra da morte. A vida de Jó para mim é uma declaração de adoração quando tudo foi perdido, mas não foi perdido de vista quem Deus é. Por isso que Jó vai dizer ainda sobre o Redentor, ainda o verei, o meu Redentor e o meu Rei. Guarde isso no coração. Vão haver circunstâncias adversas? Claro que vão haver. Eu estou falando isso aqui para mim e para você. Claro que vão haver, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Tim Keller, que foi um pastor presbiteriano e teólogo, americano, ele faleceu em 2023, fundou uma igreja chamada a Igreja Presbiteriana Redentor. Ele disse o seguinte num dos seus escritos: a alegria cristã não é alegria apesar do sofrimento. A alegria cristã é alegria dentro do sofrimento. Guarde isso no seu coração e Deus abençoe você. Daqui a pouquinho a gente volta com Começando Bem o Seu Dia dessa sexta-feira. Começando Bem o Seu Dia dessa sexta-feira está terminando, mas eu queria lembrar você que nós estamos todos os dias, eu falo todos os dias força de expressão, de segunda a sábado na TV Amazônia, canal 7.1, de segunda a sábado, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite, mas no canal do YouTube TV Amazônia, nós temos também no TikTok, estamos indo ao ar de segunda a sábado a partir de 6h30 da manhã. Já tenho pedido a você para não deixar de se inscrever caso não seja inscrito, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que a nossa produção lançar mais um programa, você seja avisado com antecedência. Uma outra coisa que sempre me bate o coração, você recebeu essa palavra hoje, mas será que não tem alguém que precise ouvir o que você acabou de ouvir? Mande para alguém então, ajude alguém que talvez esteja passando por um problema de circunstância totalmente adversa e essa palavra pode vir como um bálsamo, como um remédio para essa pessoa, tá bom? Deus abençoe você, nós voltamos amanhã, sábado, com o quadro Família em Sintonia. Beijo no seu coração, começando bem o seu dia.